Palestra de Joel Goldsmith, Alcançando a Experiência de Unidade Conscientemente. Tape 518A, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. Bom dia. Algumas vezes surge uma argumentação porque alguma coisa realmente milagrosa foi feita com o poder da mente ou com o poder do pensamento. No mundo tridimensional, a mente não é apenas um grande poder. Ela provavelmente é um poder maior do que toda matéria que possa ser colocada junta. A mente pode ser usada para ajudar construtivamente a própria pessoa e as outras. E a mente pode ser usada para destruir as outras pessoas e o mundo inteiro. E no final, destruir a si mesmo. Foi a utilização da mente, através de uma agência de propaganda, que levou os Estados Unidos à Primeira Guerra Mundial, após um presidente ter sido eleito com a promessa de que nos manteria fora da guerra. Porém, uns poucos meses depois, decidiu entrar na guerra e utilizou uma agência de propaganda para operar na mente das pessoas. E dentro de uns poucos meses, elas estavam gritando: "Vamos pegá-los, vamos à guerra." Tudo hipnotismo, tudo propaganda, tudo influência sobre a mente. 3 noites antes do presidente haver sido eleito, para seu terceiro mandato, falou ao público no rádio e disse: "Se eu for reeleito, seus filhos jamais porão os pés num solo estrangeiro em guerra." E poucos meses depois, eles estavam em solo estrangeiro e em guerra. Como as pessoas podem mudar dessa forma? Elas fazem isso por si mesmas? Não. Elas são trabalhadas mentalmente. Existe um poder na mente humana. Há uns poucos anos atrás, foi descoberta uma forma de propaganda através da qual você pode vender qualquer produto que queira sem que o comprador esteja consciente de que está recebendo qualquer propaganda. Em outras palavras, você pode fazê-los comprar, mesmo que não tenham condições para isso, mesmo que não queiram. Bem, isso acabou porque naquele tempo houve um poder mais elevado do que a mente que disse não. Porém, no nível tridimensional, a mente é muito poderosa. E se você ou qualquer pessoa mantiver persistentemente bons pensamentos, pensamentos corretos, pensamentos amorosos, pensamentos caridosos, haverá alguma medida de progresso nessa direção. E isso irá alterar sua natureza e caráter. Por outro lado, se você simplesmente deixar sua mente se fixar em coisas obscenas, destrutivas e carnais, não existe dúvida de que em uns poucos meses você tenderá a se tornar dessa forma e aparecer dessa forma também. Porque aquilo que você é em sua mente começa a se mostrar em sua face. E assim é que, na terceira dimensão da vida, que é mente e matéria, você pode exercer muito poder através de sua mente,
e pode escolher se vai fazer isso para o bem ou para o mal. Porque a mente não é um poder, mas um instrumento. E é o indivíduo quem está usando a mente. E ele está usando a mente para o bem ou para o mal através de bons pensamentos ou maus pensamentos. Pensamentos construtivos ou destrutivos. Então nunca é a mente que é poder. No nível humano da vida, é o indivíduo que pode escolher se será bom ou mal, se vai usá-la para o bem ou mal. Ou mesmo que a esteja usando para o bem, se vai usá-la para o bem impessoal, não apenas para o seu bem, à expensa do bem das outras pessoas. Agora, estou trazendo a atenção de vocês para isso por essa razão. Uma vez que tenha escolhido o caminho místico, o caminho espiritual, você não mais pode ser nem bom nem ruim. Você não mais tem poder de ser bom ou ruim, porque quando você medita e faz contato com o espírito dentro de você, ele realiza tudo aquilo que lhe é dado fazer. Ele vive a sua vida. E não existe bem nem mal, existe apenas espiritual, perfeito e infinito. Não existe tal coisa como bem e mal no espírito. Não existe tal coisa como rico ou pobre no espírito. Existe infinidade. Não existe tal coisa como saúde ou doença. Existe imortalidade. Portanto, quando você não está vivendo de pão somente, ou exercício, ou dieta, quando não está vivendo somente de dinheiro, ou propriedades, ou investimentos, mas quando está vivendo da palavra de Deus que você contacta em sua meditação, você não está mais vivendo de acordo com sua vontade de ser bom, ou sua vontade de ser caridoso, ou sua vontade de ser moral. Isso não é mais sua escolha. Isso não reside mais em seu poder. Agora, cada vez que você vai para dentro, desde que o reino de Deus está mais perto de você do que sua própria respiração, toda vez que vai para dentro e sente um alívio ali, o Espírito está realizando as funções de sua vida. E qualquer função que realize será feita infinitamente bem e será feita eternamente. Não simplesmente por hoje ou amanhã e se desfazer na próxima semana ou no próximo mês por causa de uma depressão, ou uma bomba, ou uma guerra. Em outras palavras, os males desse mundo não chegarão ao seu lugar de habitação, porque não mais será você habitando ali. Será o Pai interior habitando em você. Agora, essa é a razão dessa lição. É para que veja que existem poderes temporais na teoria dos germes, ou da hereditariedade, ou de bombas ou balas. Tudo isso são poderes temporais. E existem poderes temporais na mente. Porém, na presença do Espírito, que é liberado quando você toca o centro do seu ser, esses poderes temporais não são poderes. E assim, nem a matéria, nem a mente podem funcionar em qualquer forma de dano em sua experiência. Ambas, a matéria e a mente, se tornam serventes e ferramentas e nunca são destrutivas. E, portanto,
Se tem um corpo material, esse corpo se torna um instrumento que deve ser governado e controlado pelo Espírito dentro de mim. E desde que tenho uma mente, e a mesma está sempre pensando, então, a partir de agora, não sou mais eu quem está pensando, é o Espírito pensando em mim. E esses pensamentos, então, são espirituais e eternos. E, portanto, mente, pensamento e corpo, tudo isso, mente, pensamento e corpo, são instrumentos para a expressão do Espírito. E minha mente deve se tornar uma bênção para esse mundo e para todos que vêm a mim. Meus pensamentos devem ser uma bênção para todos que chegam em torno de mim. E meu corpo deve ser uma bênção para todos que chegam em torno de mim, porque tudo é governado pelo Espírito que foi liberado na meditação, que foi tocado e realizado na meditação. Sem essa experiência na meditação, estamos vivendo realmente em palavras e pensamentos. Estamos vivendo daquilo que não é o poder verdadeiro. É somente quando surge a experiência real da meditação, quando acontece a real liberação do Espírito, é que posso dizer: vivo, porém não eu. Isso não é vivido através de uma citação, mas como aquela que tem sido tão proeminentemente em minha experiência nessas últimas semanas. Tão proeminente em minha experiência nessas últimas semanas. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Então, existe uma suficiência de tua graça sempre presente, com a qual satisfazer a necessidade desse momento. Bem, você sabe, essa afirmação não é verdadeira de forma alguma se você olhar para o mundo lá fora. Não é verdadeira de forma alguma. Olhe para todas essas pessoas que estão doentes, pecando e morrendo, que estão na prisão e em tudo mais. E você vai dizer: por quê? E isso faz dessa citação uma mentira. Sim, faz. Porém, na realidade, nunca quis dizer que uma citação nos faria livres. Eu quis dizer: tua graça é minha suficiência, não a citação. A citação é somente para me dizer que se eu alcançar tua graça, a suficiência está aqui. Essa é a razão pela qual muitas e muitas pessoas não acreditam na Bíblia. Porque existem tantas promessas maravilhosas na Bíblia, mas elas não são verdadeiras no mundo lá fora. Elas simplesmente não são verdadeiras. Temos: Deus é uma ajuda sempre presente. E quando as pessoas têm problemas, Deus não está lá. E assim elas pensam que a Bíblia é uma mentira. Ah, mas estão dependendo de uma citação, não de Deus. Elas não tinham Deus, tinham apenas uma citação. E pensavam que a citação era Deus. Pensavam que você pode recitar o Salmo 91. Nenhum desses males chegarão ao seu lugar de habitação. E logo no dia seguinte,
testemunham que chegou. Bem, a Bíblia deve estar totalmente errada. Agora, elas esqueceram a primeira sentença: aqueles que habitam no lugar secreto do Altíssimo. Esses são os únicos para quem os males desse mundo não chegam. Em outras palavras, a Bíblia está tentando nos revelar que a religião é uma experiência, não um livro cheio de promessas. E o mundo tem acreditado num livro cheio de promessas, em lugar de procurar ter a experiência. Você vai participar da comunhão, você bebe o vinho e come um pedaço de pão e diz: eu comunguei com Cristo. Talvez você tenha feito isso em sua cabeça, em sua imaginação. A comunhão é uma experiência real que acontece dentro de você quando se encontra face a face com o Mestre. Quando, de uma forma ou de outra, o Mestre fala ou se comunica com você. Isso é comunhão. Naturalmente, a comunhão da igreja é realmente, verdadeiramente, um símbolo real da comunhão. Um símbolo da real comunhão. Porém, as pessoas a tomam como se o símbolo fosse a real comunhão. E não pode ser, porque ninguém pode lhe dar uma comunhão até que você e o Cristo se encontrem internamente. Isso é comunhão. Assim é, então, que fomos levados a acreditar que a crucificação de Jesus nos salvou da punição de todos os nossos pecados. Em outras palavras, quando nascemos, deveríamos receber um certificado. Peque quanto quiser, porque Jesus foi crucificado e então você tem uma licença para aproveitar a vida como quiser. Mas você sabe que isso não é verdade. Entretanto, ainda assim, simbolicamente é verdade. Porque quando Cristo é levantado em você, do túmulo onde o havia enterrado em você, seus pecados são perdoados. E, daí em diante, não existe mais pecado. Agora, ele sempre acompanha seu perdão com as palavras: mas vai e não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam. E você nunca deve esquecer disso. Porque essas palavras vêm com uma voz séria. E você diz: eu pensei que você era tão gentil. Mas não nessa parte da sentença. Eu sou gentil quando digo: teus pecados te sejam perdoados. Mas a outra parte, como vocês sabem, implica numa transformação. E isso me faz lembrar que as pessoas, como os hebreus, querem continuar cometendo os mesmos pecados. Agora, tudo na Bíblia é verdade, quando essa verdade é experienciada. Até mesmo o faraó, vindo bem atrás do seu pescoço, e o mar vermelho se abrindo à sua frente, e você saindo livre, sem nem sequer um cheiro de fumaça. Todavia, somente se tiver a experiência, não simplesmente por ler a Bíblia ou por citá-la
ou por memorizá-la. E assim é que o caminho infinito teve seu começo com o desdobramento, a revelação de que não existe Deus nesse mundo até que você experiencie Deus. Não existe o Cristo nesse mundo até que você experiencie o Cristo. Portanto, qualquer coisa e todas as coisas podem acontecer a esse mundo, porque o mundo está vivendo como o galho da árvore que foi cortado. Porém, coisa alguma pode lhe acontecer após você começar a viver a experiência de render a sua vida a esse espírito interior. E então, quando você está debaixo da orientação, direção e proteção do Espírito, ele realiza qualquer coisa e todas as coisas que for chamado a realizar no mundo exterior. E haverá aqueles que serão enfermeiros, aqueles que serão médicos, aqueles que serão advogados. Podem ser qualquer coisa e todas as coisas. Mas desde que o trabalho seja realizado debaixo da graça de Deus, deve ser harmonioso, bem-sucedido, frutífero, abundante e sempre com 12 cestos sobrando para partilhar com aqueles que ainda não despertaram para essa experiência. Então, vamos nos lembrar o significado, não apenas no caminho infinito, mas eu sei que isso é verdade, que o significado de toda religião verdadeira é a experiência. Quer seja no budismo, quando você experiencia o Buda ou a mente de Buda, ou no cristianismo, quando você experiencia o Cristo ou a mente de Cristo. É a mesma coisa. Significa experienciar a quarta dimensão, o Espírito de Deus, a consciência de Deus, a presença de Deus. Espero que realmente vejam que cada um de vocês, nesse caminho, está realmente buscando que Deus esteja governando o seu corpo tão completamente que o mesmo será sempre saudável, jovem, forte e com todas as faculdades vitais. Todos nesse caminho devem admitir que essa é a sua esperança e seu sonho. Mas tenho medo de que muito poucos lembrem de que isso não pode ser até que você também renda completamente a sua mente a esse mesmo Espírito. Porque você não pode deixar sua mente solta, pensando de uma forma, e ter seu corpo governado de uma outra forma. Porque o governo de Deus é através da mente e do corpo. Nós recebemos a realização de Deus através da mente. Provavelmente, através da mente não condicionada. Através da sua mente, quando a mesma não está cheia de pensamentos pessoais, pensamentos egoísticos ou pensamentos maléficos. E, ao receber Deus na mente, ele se torna a harmonia do corpo, porque a mente é a substância do corpo. E, portanto, quando a mente está completamente preenchida por Deus, o corpo está cheio
de harmonia. Agora, isso também está de acordo com as Escrituras. Tu manterás em perfeita paz aqueles cujas mentes estão fixas em ti. Não confie em seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Bem, você precisa reconhecê-lo em sua mente e também em seu corpo. E se realmente quiser que Deus governe seu corpo, se lembre de que isso tem que vir através da mente. Então, você tem que aceitar o domínio de Deus sobre a sua mente. Portanto, quando vai meditar, deve estar desejando receber Deus em sua mente e não ficar esperando que Deus faça alguma coisa ao seu corpo sem que isso venha através de sua mente. Isso simplesmente não irá acontecer. Sim, você tem que entregar seu negócio a Deus. Você deve render a Deus a sua arte, seu talento. Porque você não pode ter o governo de Deus sobre uma parte de sua vida e dizer, mas não toque nessa outra parte. Tivemos experiências no passado quando nos pediram tratamento para uma condição de saúde e a pessoa disse, mas não quero tratamento para parar de fumar. Quero continuar fumando. Bem, se dependesse de nós, dizer a Deus o que você gostaria, ficaríamos muito felizes de repassar a mensagem. Agora, se Ele vai realizar o que você quer, eu não posso estar certo. Ele algumas vezes não me ouve. Você vê, quando você vai a Deus, deve ser somente no estado de completa entrega. E uma completa entrega não significa realmente fazer de você um nada, ou fazer de você um autômato, ou qualquer coisa dessa espécie. Significa realmente se render à influência da pureza, da harmonia, da graça em todos os departamentos da vida. E não dizer, vou separar esse departamento para mim mesmo, porque essa é a barreira para muitos. As pessoas querem ter uma vida religiosa, mas então, quando se refere aos negócios, se tiverem que trapacear um pouco ou fazer uma propaganda um pouco falsa, bem, não querem Deus olhando para esse departamento. Mas, na realidade, isso não funciona. Isso não funciona. E essa é a razão para tanto fracasso. Você vê, estamos separando uma área na qual realmente não queremos Deus no meio. Ok, eu quero saúde, sim, faça isso, mas por favor, me deixe sozinho, me dê um espaço, estou me divertindo muito por aqui. Sim, então isso nos leva ao seguinte. Suponho que esse é o objetivo do perdão e de orar pelos inimigos. Ao nos rendermos ao Espírito dentro de nós, desde que Deus não trabalha numa base pessoal, Deus não vai fazer coisa alguma por mim pessoalmente. Dentro de mim precisa haver sempre a lembrança de que aquilo que busco, eu busco para toda a raça humana, para todos, amigos ou inimigos.
Porque seria tão impossível canalizar Deus para fazer a minha vontade ou a sua, como seria impossível canalizar a chuva apenas para o meu jardim. Se eu quiser orar por chuva, devo estar orando simplesmente por chuva e não especificamente para o meu jardim. Preciso estar desejando que a chuva caia no jardim de todos. No jardim daqueles de quem não gosto, da mesma forma que no daqueles de quem eu gosto. E assim é que, quando estamos realizando essa presença divina, temos que incluir o mundo inteiro na mesma. Devemos incluir o fato de que tua graça cai sobre toda a raça humana, que todos os homens sejam receptivos à tua presença. Se eles estão ou não, essa não é a questão. A questão é que estamos entregando nosso interesse, nosso desejo pessoal no ato de amar nosso próximo como a nós mesmos. Não existe forma alguma de amar nosso próximo como a nós mesmos numa citação. Somente podemos amar nosso próximo como a nós mesmos quando oramos por nós mesmos e então incluímos o próximo em nossa oração, quer seja amigo ou inimigo. Em outras palavras, precisamos compreender a natureza universal da graça de Deus e nunca acreditar que a graça de Deus pode ser canalizada somente para as pessoas boas ou para as pessoas de minha religião. Não funciona dessa forma. A graça de Deus é universal. E amar nosso próximo como a nós mesmos significa que quando realmente temos esse contato com Deus, vamos orar para que o mesmo toque toda a raça humana. Você vê, isso é render todo interesse pessoal. Assim, estamos orando corretamente. Agora, note essa diferença. Preciso enfatizar isso porque penso que essa é a primeira vez em toda a história do trabalho do Caminho Infinito que entramos no assunto de que devemos nos render a Deus por completo, mente e corpo. Em outras palavras, desejar a saúde, mas também desejar a pureza da mente. E não esqueça dessa parte. Não está escolhendo pensar corretamente em lugar de pensar erroneamente, ou ter o pensamento puro em lugar de ter o pensamento impuro. Mas você está abrindo a si mesmo somente para o pensamento espiritual. Você está se abrindo para qualquer coisa que possa fluir do reino da consciência que está dentro de você. E então, lembre de que tudo o que dissemos hoje significa que quando vai para dentro, você está indo para dentro de sua própria consciência, porque é ali onde você vive. Esse é o santuário de seu próprio ser, sua consciência. Na verdade, não é sua consciência, é a consciência que você é. Você é consciência e você vai para dentro para essa consciência que você é. E da consciência que você é, flui a graça espiritual. Muito obrigado.